São 6.000 membros de mais de 50 nacionalidades e estão espalhados por todo o mundo. São missionários do Verbo Divino. Um deles está hoje entre nós, é o Padre Carlos Coutinho. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Estamos no ano da vida consagrada. A dada altura na sua vida colocou-se-lhe um desafio, uma questão, uma opção, e aí optou pelos missionários do Verbo Divino. Com certeza. O que é que o fascinou neste carisma, nesta forma de estar e de servir a Igreja? Bem, de servir a Igreja, digamos, aos 16 anos, foi quando eu tive, digamos, o primeiro toque. Mas só respondi verdadeiramente aos 25. Depois de ter cumprido o serviço militar, de estar na função pública, é que eu resolvi então entrar. É uma vocação tardia. Tardia, como dizem, que não azar, não é? Sim. E entrei para o Verbo Divino de uma casualidade. Fui a Fátima, fui à congregação, ao seminário, entrei na capela e disse: é aqui. E pronto. Um mês depois já estava em Fátima. Mas o que é que sentiu para tomar essa decisão? Algo lhe tocou, algo fascinou ali naquele momento? Aí em Fátima, aí no seminário, por ser missionários. Que era a minha vontade, na verdade, era ser. Não é? E então, aí imediatamente, não é? Ao responder, digamos, pelo lugar, porque eu não conhecia lá ninguém, não é? Falei com a pessoa indicada e um mês depois eu já estava ingressado no seminário. Fascinavam a dimensão do anúncio a culturas diferentes? Sim, com certeza. Sim. E sempre pensei no Paraguai. Não é? Pedi outros destinos, mas depois de uns tempos eu consegui ir para o Paraguai, onde tive quase 12 anos. Paraguai é um local por onde passou o Papa agora, nesta sua deslocação apostólica. Que país é este que o Papa encontrou nesta visita? Eu acredito que encontrou um povo muito aberto, um povo muito crente e, sobretudo, devoto e muito acolhedor. Pelo menos foi o que eu senti durante os anos que eu lá estive a trabalhar. É uma igreja muito próxima dos mais fracos, dos mais excluídos. Que género de trabalho eclesial se faz neste Bem, há de tudo, não é? Não vou generalizar, dizer que sim. Há os que se preocupam verdadeiramente com os mais, digamos, afastados da sociedade, não é? Como os índios, não é? Com quem eu trabalhei também, não é? Mas há outros, na verdade, que se preocupam com outras pessoas e outro estado de vida. É uma realidade que nós vivemos. Não é? E os missionários do Verbo Divino, o que é que caracteriza o trabalho dos missionários do Verbo Divino no Paraguai? Podemos dizer que são os missionários de fronteira. Eu acredito, pelo menos no Paraguai, as situações mais difíceis eram vividas pelos membros do Verbo Divino. Difíceis em que sentido? Difíceis de localização, de sobrevivência. E então era onde nós, na verdade, trabalhávamos, que era o Alto Paraná, chamado, que atualmente o é ainda, não é? É muito difícil a proposta de evangelho a pessoas, tantas vezes marcadas pela pobreza, outras vezes marcadas por características culturais muito diferentes da nossa realidade europeia e da nossa tradição judaico-cristã, não é? Presumo que chegar com uma proposta de anúncio do Evangelho a uma tribo índia é, no mínimo, desafiante, não? Sim, desafiante, e depois acontece o seguinte. Vou contar só uma pequena história. Uma vez uma irmã, falando com um dos caciques, uns chefes, não é? E o chefe perguntou: ó irmã, porquê é que vocês, os católicos, não fazem aquilo a que vieram fazer? Que era a evangelização. Porque, digamos, os protestantes chegavam e faziam lá e batizavam-nos. E nós tínhamos uma pré, até chegarmos à evangelização. Por isso íamos devagar, não é? Com a palavra de Deus, mas transmitida em atos, em presença, em atitudes. Para depois dizer, na verdade, então esse cacique perguntou à irmã isso mesmo: porquê é que vocês não fazem? Nós dizemos que era o respeito que nós tínhamos para a própria cultura deles.
E eles são sensíveis a isso? Sensível, muitíssimo, sim, muitíssimo. Aprendeu pessoalmente muito também com esta experiência missionária. Com certeza, não é só levar, é trazer, e eu trouxe muito, na verdade, tanto do Paraguai como do Brasil, onde eu estive também 12 anos, 13. Não é? A gente aprende muito, sim. É a vida em si, é a realidade, é o dia-a-dia em que se vive nessas missões. Esta realidade latino-americana a confrontou com uma igreja mais desafiante, mais autêntica, digamos assim? Eu considero que sim. As pessoas são mais diretas, mais abertas, mais genuínas, digamos assim. Mais genuínas e um acreditar, no meu tempo, o acreditar no sacerdote. Dizem, o padre disse, que chamam lá o paí, o padre disse, está dito. Então recorriam muito às opiniões e, digamos, às orientações que o padre lhes poderia dar. Havia uma grande abertura, sim senhor. Pelo menos no meu tempo. Neste ano de vida consagrada, eu perguntava também até que forma é que ele está, de que forma está ele a ser vivido pelos missionários do Verbo Divino, espalhados por latitudes tão diversas, em contacto com culturas tão díspares, e o Papa convida à alegria, a serem rostos contentes, empenhados naquilo que fazem. Como é que estão a viver e a interiorizar estes desafios do Papa Francisco para o ano da vida consagrada? Eu acredito com muita fidelidade, muita abertura, e sobretudo com muita realidade, muito realismo. Eu próprio costumo dizer às pessoas, a alegria, o sorriso, a gente não paga, quando a gente não compra. Não é? E um sorriso vale mais muitas vezes do que muitas atitudes da nossa vida. É o apresentar-nos como somos nessa alegria de servir. E a pessoa também só pode sorrir quando está bem interiormente. Com certeza, com certeza. Senão é uma gargalhada sem sentido. E é um desafio permanente para o missionário. Sim, às vezes, provavelmente, ainda mais difícil é o estar bem interiormente também. Também tem crises. É verdade. Com certeza que tem de ter, não é? Também é um homem como qualquer outro. Mas é que eu digo, é uma alegria de transmitir aquilo que a gente sente. Não é? E o que a gente sente é aquela realidade de Cristo nas nossas vidas. Não é? E também direto aos benefícios todos que nós dele recebemos, que nós somos obrigados a transmitir e a dar aos outros. Eu digo sempre aquilo que de graça também recebemos, que é a graça divina. Naquela altura, aos 25 anos, entrou na capela do Seminário Verbo Divino, tomou a sua decisão. Hoje continuaria a tomar a mesma decisão? Eu sempre digo, olha, talvez não. Talvez tomasse muito antes, que seria melhor, já tenha servindo também há muito mais tempo. Muito bem, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Fica certamente o exemplo e esta forma de viver o Evangelho e de ser igreja muito no concreto da vida e na proximidade com as pessoas. Obrigado pelo seu testemunho. É o desafio da vida consagrada e a presença missionária à escala global, imagem dos missionários do Verbo Divino.